que som. Som, ok? Testando som. Olha, gente, graças a Deus, mais uma vez hoje, e estou podendo estar aqui, pela misericórdia de Deus, para trazer aí uma palavra aos ouvintes. Os ouvintes da palavra de Deus, os fiéis do canal, enfim, a todos. Que Deus abençoe, que Deus possa fazer obra na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu me alegro neste momento por eu estar nesta posição que estou. Porque aonde eu estive e o Senhor me tirou de lá, é ser mesmo o Senhor. E não há outra igual. E a obra que eu trabalho, não tem como me envergonhar dela. Porque é poder de Deus e salvação para todos que creem. Este é um assunto maravilhoso na minha vida. Que eu estou num trabalho que é poder de Deus e salvação para todos que creem. Então nós temos aí um trabalho realizado, um excelente trabalho pelo Senhor e seu Filho amado Jesus Cristo. Temos esse trabalho que Ele fez no nosso meio, pessoalmente Ele veio, né, para realmente nos ensinar frente a frente e realizar obras maravilhosas. Mas o coração do homem tem provado ser uma peça tão dura que eu creio que é pior do que diamante, a pedra diamante. Por quê? O Senhor abriu os olhos aos cegos diante daqueles que enxergavam, colocava de igualdade com eles, e eles não conseguiam crer. O Senhor ressuscitava os mortos, os seus parentes vinham chorando e ele mandava parar o caixão. E ela viu meu filho, Senhor, meu marido foi agora, o Senhor Deus tomou meu filho, onde que eu tinha, ficar sozinha chorando. Ele falou, calma, não chora não. Chegou até o caixão, o esquife estava aí. Ele estendeu a mão e disse, menino, eu te mando, levanta. Irmão, isso não é brincadeira.
é coisa de abalar o mundo. Isso é coisa de chamar a atenção a todas as pessoas. Mas você vê aí a diferença, o que é incredulidade, porque não dão atenção para tais coisas. E aquela mulher que chorava, voltou sorrindo, alegre, abraçada com seu filho, e todos glorificavam a Deus. Um homem chamado Lázaro estava sepultado já há 4 dias, era amigo de Jesus, e as suas 2 irmãs, amigas de Jesus também. E Jesus foi chamado e chegou atrasado. Atrasado no sentido, como ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele, Jesus, queria que morresse, não chegou. Por isso é que ele não chegou. Ele queria que morresse, para depois ele fazer viver para todos eles, para ver se ali os corações começavam a movimentar. E assim ele fez. Chamou do sepulcro aquele homem fedendo, estava lá depois de 4 dias, e ele saiu em perfeito estado, mas os corações continuavam duros. Esse assunto de abalar o mundo, essa coisa me faz eu estar aqui falando com toda ousadia, com toda firmeza na minha vida, que estou falando a verdade. Estou anunciando algo feito pelo meu Deus e seu Filho Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Entendeu? E que foram muitas coisas, o trabalho excelente, como recompensa os corações deu ele uma cruz e os pregos cravos de todo tamanho para ser pregado, com seus 2 pés cruzados em cima do outro, o cravo bater no de cima, passar o de baixo e entrar na madeira. E também as mãos abertas para pregar na cruz com os cravos. Depois não se contentaram, em colocar uma coroa na cabeça dele, mas coroa de espinho, furando o seu crânio cabeludo, e o seu sangue derramava. E nesse sangue é que eu fui purificado, nesse sangue é que eu estou sendo salvo. Aqueles espinhos furou e derramou para os que creem, e eu sou um dos que creio. Também nós temos aí, quando não se contentaram com isso, pegou uma lança e abriu-lhe o peito. Aí, muito bem, tinha que fazer mesmo, porque saiu água e sangue. Realmente o sangue me purifica e a água me batiza. Lava meus pecados, quer dizer, como lavou. Ainda que eu cometa outro, mas já fui lavado o que tinha que ser lavado. Como ele disse, o que já foi lavado não necessita de mais lavar, senão os pés. Então, significa, nós que já fomos lavados, não necessitamos mais de lavar, senão pedir perdão dos fracos pecados que cometemos, porque antes cometia forte pecado. Hoje, como crente, eu peco,
Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado nenhum é mentiroso. Portanto, e também eu sei que eu peco por causa da grande santidade de Deus, da grande pureza que Ele é. Então, por isso eu louvo o Senhor, engrandeço e exalto o seu nome, glorifico e exalto a Ele. E tenho poucos irmãos em algumas cidades do trabalho. Eu sou o pastor Adão do canal Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará, como o pastor Adão. É assim que você baixa os vídeos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu peço, eu estou pedindo esse povão maravilhoso que me ajuda nessa obra. Eu não estou procurando fazer algo para te ofender, eu estou procurando te ajudar. Me ajude também. Me ajude assinando no nosso vídeo. Ai, nos ajude, participa conosco. Seja participante do vídeo. Eu te peço, nos ajude. Você não vai pagar nada, não custa nada. Por enquanto nós não comprou nada. Não temos direito disso. Estamos lutando para chegar a uma posição de ajudar muitas pessoas. Com ensinamentos, com esclarecimento dentro da palavra, coisas que homens acham que é perder tempo estar falando. Não. Nunca perder tempo falar da palavra de Deus. Sempre que falamos e glorificamos o Senhor, ganhamos o tempo, não perdemos o tempo. Perder tempo é quando faremos para nós. Isso sim é perder tempo. Como diz a palavra, é como correr atrás do vento. Mas nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo. Os ouvintes estão começando a chegar aí, ó, no vídeo, né? Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, né? Vamos chegar, vamos fazer a obra do Senhor e Deus vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Aí eu vejo então, nós estamos começando aqui esse trabalho. Eu tenho viagem para fazer, forte viagem, praticamente quase 2 semanas de viagem, né? Só que eu tinha que sair à madrugada, mas não consigo, não aguento, não vou mentir. Vou descansar mais um pouco de madrugada, para sair mais depois. Depois eu deixo assim, talvez eu viajo uma outra hora. Muito cansado, muita luta, entendeu? E a viagem é muito grande, muito puxada, com esse calorão. O meu carro não tem ar-condicionado, entendeu? E aí eu sofro um certo calor e nos traz cansaço. Mas tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor, porque eu estou indo em busca de fazer a obra de Deus. Tá bom? Então ora por mim, por tua família. Então você vai participar junto conosco agora, nós louvando o Senhor com algum hino simples, humilde, mas louvor. Começando pela esposa que hoje está, né? Quando quarta-feira ela não pôde estar. Não pôde. Quando não está, é porque não pode. Não pôde, mas hoje ela pode estar. Não é poder total não, mas talvez uns 50% aí, 40% dá para esforçar, né, irmão? E Deus fazer obra. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Daí ela começa louvando sempre, ela
começa-se o louvor, né? Eles sempre encerram, mas se uma hora for o contrário, é o contrário, mas por enquanto é assim. Então é isso aí, que Deus abençoe os rapazes que não saiu para a escola, um chegou da escola, foi fazer alguma coisa, e o outro saiu para a escola, está estudando à noite. Então eu não tenho que agarrar, proibir, fazer nada, não. Só, sei lá, vamos deixar quieta essa passagem aí. Então que Deus abençoe, eu gosto de falar na minha área. Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor.
Quando louvemos o Senhor. A diferença mostra aí a qualidade. Qual a diferença? Nós estamos louvando o Senhor, não é o mundo. E por isso não dançamos no louvor, adoramos, porque é do Senhor. O louvor é do Senhor. Então nós adoramos o Senhor e não dançamos. O mundo dança, porque está satisfazendo a sua própria carne. Mas nós não, nós canta apenas, toca, mas para o Senhor. Em vez de nós movimentar a nossa carne, nós fica em silêncio, adorando a Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Vou ver aí se louva o Senhor, bem, com um pequeno hino, sinto lembrando, sim, um certo passado, um movimento, com esse próprio hino aí. Deus, assim, o abençoado, tá bom? Glória a Deus. Vou lá, vou louvar o Senhor.
conhecendo o céu sua dor. Elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar seu povo pecador. Na cruz, Jesus morreu, meus pecados batidos em Jesus. Por mim, pela fé, e meus olhos, e agora é tua luz. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, isso, irmãos, um pouco cansado, mas está dando para fazer, graças a Deus. Deus tem nos abençoado, no meio de muita luta, nós temos chegado com vitória, né? Deus bom, Deus maravilhoso. Graças a Deus, muitas graças a Deus, nós temos, assim, glória a Deus, glórias, louvado seja Deus. Engrandecido e exaltado o nome do Senhor. Aí a irmã está louvando o Senhor mais um hino. Aqui, irmã. Que Deus abençoe os ouvintes, que Deus agora esteja atento às nossas orações, ao nosso louvor, às palavras, do pastor Adão pedindo a favor dos ouvintes que está participando do canal Conhecereis a verdade vos libertará. Quem sabe, no meio de tantas pessoas que estão por aí, participando do canal, quem sabe se você não tem algo difícil de ser resolvido. E agora, neste momento, você quebranta o seu coração. Você se dobra diante de Deus humildemente, calado, e fala com Ele durante o vídeo, pedindo para resolver esse problema para você. Trazer a solução dessa coisa, o resultado positivo para você, porque você não encontrou em outro lugar e só encontra nele, assim como aquela mulher, o fruto de sangue. Ela dizia: já gastei todos os meus bens com os médicos e fui a pior. Está escrito, estou falando o que está escrito. Já gastei todos os meus bens com os médicos, vendi outra fazenda, tudo, acabou. Fui a pior. Mas se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, tenho certeza que fico curado. E ela fraquinha, e Jesus vinha muito judeu em volta dele, aqueles irmãos fortes, o judeu, aqueles irmãos. Aí ele vinha em volta dele, e ela: como é que eu entro aí para eu pegar na roupa dele? E vai, cai aqui, cai ali, um pisava nela, um pisava, ela escapava do pé de outro, e vai, com pouco ela viu a ponta da roupa, e Jesus arrastando no chão, roupão comprido, ela viu a pontinha, levou a mão ligeira e pegou. Assim que ela pegou, o sangue estancou. Que maravilha! E ele parou,
Ele parou, e a palavra muito interessante que ele falou, não estou te falando pontinho por pontinho, mas te falar algumas delas, palavra muito interessante que ele falou: tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Por isso eu estou falando, nesse momento, sobre a tua fé. Vai depender da tua fé. Você pode pensar que eu é que devo fazer alguma coisa. Não. A tua fé pode te salvar. Fica livre do que te tem trazido problema. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que você estiver participando desse vídeo e tiver necessidade de algo muito importante, que o pastor está orando a Deus, pedindo a Ele, em nome do Senhor, que Ele resolva para você, seja quem for você. Não estou te falando que é só para o crente, é católico, qualquer um, seja quem estiver participando e é algum problema e tiver fé, Deus vai fazer a obra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. A irmã está louvando o Senhor. Oh, glória a Deus. Precisando da resposta, já não faz nenhum sentido ouvir que você está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. Tem um grande valor na lágrima do crente. O crente quando chora, o Senhor é forte. Aleluia! A oração do crente estremece o monte. Estremece, Senhor. E quando ele chora, o Senhor atende. Atenda, Senhor. Tem um grande valor na vida do crente. Ele foi fiel para a forma dos leões. Na alegria floresceu. Deus ouviu seu coração. Mesmo quando orava, por o que ela amava, o Senhor atendeu. Atendeu a
sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas depois que muda a história, só declaro tua vitória, sobre ti quando eu perder. Porque quando chora o Senhor é forte. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, nós temos louvor ao Senhor. Nós estamos louvando o Senhor, engrandecendo e exaltando o seu nome. Por isso, temos louvor ao Senhor. Ainda temos louvor. Vamos louvar junto com os ouvintes. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, na grandeza do nome do Senhor, agradeço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. E aí eu vou louvar o Senhor. Mais um. Deus abençoe.
Sim, Senhor. É do Senhor Jesus. É do Senhor Deus. Glória a Deus. A bateria. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Deu um sinalzinho ali bem rápido, mas está aí, tudo bem, né? Deus fazendo a obra, Deus abençoando, né? E vamos ver se nós conseguimos terminar em paz. É uma bateria ali, né, que deu um probleminha, mas nós vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus. Então aí a irmã vai louvar o Senhor, mais ou menos. Nós vamos fazer uma ligação ali. Vou fazer uma ligação ali para a bateria aguentar, porque esquecemos de carregá-la completamente e para não perder o trabalho. Tem como não. Está funcionando? Tem como não. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Onde carrega. Vai dar para ali também. Está funcionando bem? Tá? Descarregando o celular. Hã? O celular tá descarregando. Estava carregando. Glória a Deus. Vamos lá. Bem, irmã, nós vamos ver se nós conseguimos terminar o trabalho. Deus vai abençoar. Nós louvamos o Senhor.
Glorifica, Senhor. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Me dá meu louvor. Quero me mandar, vou me derramar até ver, Senhor. O meu adorar, quero lhe oferecer. E humilhar também, porque santo tu és, é meu receber. Pra te adorar, Senhor, te dá meu louvor. Quero me mandar, vou me derramar ao teu pé, Senhor. O meu alabastro, quero lhe oferecer. E humilhar também, porque santo tu és, é meu receber. E humilhar também, porque santo tu és, é meu receber. Eu tenho assim, tinha assim, um hino ainda para louvar o Senhor, mas vou deixar, porque eu gostaria de aproveitar um pouco aí a bateria, que enfraqueceu um pouco. Eu gostaria de aproveitar para a palavra de Deus, né? Eu gostaria de aproveitar para ver se eu passo a palavra de Deus. Então nós vamos caminhar para a palavra, não é tão longo também. Deus vai fazer a obra em nome do Senhor Jesus. Olha, Vitinho, hoje eu tenho assim algo, um esclarecimento. Eu sempre trago um esclarecimento da Bíblia para o mundo. Eu sempre falo aqui, quando o mundo diz que a natureza fez isso, ela fez aquilo, eu não posso ficar calado em cima de uma coisa dessa, porque eu tenho um conhecimento profundo no assunto e sei que os sinais são de Deus. E por isso eu vou e mostro na Bíblia para o povo e mostro que quem está fazendo tal coisa é o povo. Se o terremoto está passando por aí, ou para você, ou aqui agora, é Deus. Ele é o dono do terremoto. É Ele que manda. Foi Ele que fez. A feitura dele. Funciona quando Ele quiser que funcione. Quando a chuva vem, a feitura dele. Ela vem quando Ele quer que venha. Se o vento sopra forte ou fraco, tudo é Deus. Então,
sempre o povo aparece com uma coisa. Mas nós não estamos falando nesse assunto hoje aí. Estou trazendo aí para vocês dois, para até mesmo crente, principalmente crente. Porque tem uns crentes que falam coisa sem um certo conhecimento da Bíblia, e aí pode arranjar grande problema para a alma dele mesmo, né? Porque arruma mesmo. Então aí, o crente ouvindo, por exemplo, uma leiturinha dessa assim, que eu vou fazer aqui o ensinamento rápido, a pessoa fala uma coisa tão simples dessa e tal, mas essa coisa aqui, ela é aquela mesma fruta que estava lá no jardim do Éden. Uma mordidinha só, condenou o mundo inteiro. Aqui também essa palavra aqui, que falam por aí, sem prestar atenção no que está falando, também condena. E aí eu trago o esclarecimento, ensinamento, para que as pessoas, eu trabalho para o Senhor, a palavra é dele, e ele quer que fale, aproveita a oportunidade e fala, e louva o Senhor aí. Então aqui, ó, nós temos aí pessoas que falam que Jacó, o servo de Deus, roubou a bênção de Esaú. Agora, me chamou a atenção isso aí, porque examinando a Escritura, ladrão não é do reino de Deus. E com certeza a Bíblia nos mostra que nós encontraremos com Jacó na mesa do Senhor. Jacó é servo de Deus e com certeza a salvação garantida. Já foi, já está selado já. Como que ele pode ser ladrão? A Bíblia diz que o ladrão não é do reino de Deus. Então aí por isso nós precisamos examinar a Bíblia e na hora que for falar, ter cuidado de falar. Por exemplo, eu vou te mostrar o primeiro texto aqui. Eu saltei os textos assim para só a explicação do povo. Então, eu tenho ali em 25 de Gênesis, versículo 29 de diante, que diz assim: e Jacó cozeram um guisado e veio Esaú do campo. Estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Tu é o primogênito e eu não sou. Se você vender para mim, isso é Jacó conversando com Esaú. Se você vender, está negociando os dois. Se você vender para mim a primogenitura, eu troco, mas você na panela guisada. Não fico nada, ele dou tudo. Qual era o de Esaú, que era o primogênito, que é o dono da bênção? Qual era o dele? Dizer, não, esse tipo de negócio aí eu não faço, não. Porque eu sou o primogênito, vou ser abençoado, entendeu? Porque são os primogênitos que recebem a bênção, e eu vou receber. Como é que eu vou te vender uma coisa aqui que eu vou ser abençoado? Não é não. Mas não, olha o que ele falou. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. Jacó comprou.
E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de artilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Está aqui escrito. Para mim, esse tipo de negócio aí, eu corri lá para o livro de Mateus, na Bíblia, no capítulo 18, versículo 19. A Bíblia diz que tudo que na terra 2 ou 3 concordar, será concordado no céu. E os dois concordou aí. Então foi concordado também no céu. Porque passa o céu na terra, a palavra de Deus não passa. Então ele vendeu. Agora, aí vem um problema, que o pai de Esaú é o mesmo pai de Jacó. Os dois eram gêmeos, que é Isaac. Mas aconteceu que Isaac ficou cego. Depois de velho ficou cego. Essa cegueira, realmente eu acredito que já é uma obra de Deus. Entendeu? Para poder acontecer tal coisa. Então, Isaac amava Esaú, o mais velho. E Rebeca, mulher de Isaac, amava Jacó, mais do que Esaú. Os dois dividiu. Então, aí aconteceu essa outra passagem aqui, ó, que diz assim: aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia de amanhã. A morte. Agora, pois, toma a tua arma de caçador, a tua aljava é o arco de flecha, o teu arco, e sai ao campo, apanha para mim alguma caça, porque Esaú sempre caçava. Esaú era caçador, né? E Jacó era encrenqueiro. Então, Esaú matava a caça, trazia, cozinhava, sabia temperar e dava o pai. O pai comia e gostava. Esse dia ele chamou ele e pediu para ele matar uma caça e trazer alguma coisa para ele comer. E ele abençoaria na progenitora dele. Agora, pois, filho meu, ouve. Então, quando ele estava falando, quando Isaac estava falando com Esaú, Rebeca estava atrás da cortina escutando o que Isaac estava falando com Esaú. Quando saiu Esaú para ir caçar, ela chamou Jacó e disse: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz. Aí Rebeca falando com Jacó: naquilo que eu te mando, vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 cabritos, e eu faria deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Claro, a mulher de Isaac, ela sabe como é fazer o tempero. E leva-no a teu pai, para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Jacó disse a ela. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou homem liso.
porventura minha palpa, meu pai, e seria aos seus olhos como um enganador. Assim traria eu sobre mim maldição e não benção. Então ela disse, vai, faça o que eu estou mandando, que eu sei o que eu vou fazer. Ele foi e trouxe os cabritos, ela matou, preparou o guisado, tirou os cabelos do pelo do cabrito, colou tudo em Jacó, nos braços de Jacó, nas mãos, no pescoço, no peito, como Saul era cabeludo. Pegou a roupa de Saul, que ela cortava, vestiu Jacó, por causa do cheiro, né? Se Isaac cheirasse, sentia o cheiro de Saul, que era acostumado a abraçar. Sempre uma coisa assim, bem trabalhada. Então disse Isaac, aí Jacó foi e levou a comida. Aqui agora já entra Isaac. Aqui diz, olha, então disse Isaac a seu filho, como é isso que tão cedo achaste, filho meu? Porque ele chegou, Isaac desconfiado, Isaac falou, eu mandei ele caçar, ele saiu ainda agora. Como é que ele já matou isso? Já preparou tudo e está trazendo para mim, né? Aí ele disse, Isaac, Jacó disse para ele, porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que te apalpe, filho meu, se é meu filho Esaú. Olha, estava desconfiado. Mesmo ou não, então se chegou Jacó a Isaac e seu pai, que apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú, por causa dos cabelos que ela colou em Jacó, fez ele ficar cabeludo também, igual Esaú. Isaac não enxergava e disse, és tu, meu filho Esaú? És tu, dividido a caixa branca. És tu, meu filho Esaú? Embaixo. Mesmo, e ele disse, eu sou. Então disse, faz chegar isso perto de mim, para que eu coma. Aí trouxe a comida, deu para ele. Ele povoou-se, era o mesmo paladar de Esaú, que a mulher dele sabia fazer. Comeu, ele bebeu vinho e abençoou Jacó. Assim que Jacó conseguiu a primogenitura. Mas, aqui segundo a Bíblia, no que nós estamos vendo, o Jacó não é ladrão. Se fosse o primeiro, não herdaria o reino de Deus. E segundo, ele comprou lá em cima, você tem que reconhecer a primeira leitura, quando ele comprou. Então ensina essas coisas que parecem nada, o povo, por quê? Porque ficam falando por aí, que, como é que nada, o servo de Deus, o tal de Jacó era um ladrão, roubou a progenitura de não. Ele comprou, foi vendido. Agora, se ele fosse pedir Isaac não ia reconhecer que ele tinha comprado, não ia querer dar. E só quem podia dar era ele, que é o pai. Que é o pai que abençoou o filho, no caso lá, na lei. Então, ele não dava, entendeu? Mas a mãe chegou, arranjou a maneira de como aproveitar
Porque justamente numa história dessa, Isaac achou de ficar cego e cair num movimento desse, entendeu? Por quê? Permitido por Deus, porque também está escrito que aquele que tem, o Senhor toma e dá o que não tem. Outra vez está escrito, né? Que o que 2 ou 3 na terra concordar, será concordado no céu. Outra vez está escrito que os ladrões não eram do reino de Deus. Não, o servo de Deus não seria um ladrão. Isso é um trabalho, foi uma coisa que foi feita. Ele começou comprando lá com o guisado que ele preparou. Você vê que o Isaú ali disse, Jacó deu o pão a Esaú e o guisado. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desprezou, abandonou ela. Jacó passou a mão, porque era interessado por bênção de Deus. Então isso é bom que as pessoas não falem certas coisas, porque eu estou falando isso aí, ensinando nesse estilo aí. Por exemplo, hoje nós falamos na comparação, Jacó é um ladrão, roubou a bênção de Esaú. Tudo bem. Depois de amanhã nós chegamos lá. Está Jacó sentado, mas Abraão, Isaac, né? Na mesa do Senhor. E nós vamos ter que sentar. E ele agora? Se ele virar e dizer, ou se não Deus virar para você dizer, se ele lá embaixo falava que esse aqui é ladrão, como é que você prova? E agora? Você prova como? Se lá o ladrão não é do reino de Deus. Então, é por isso que eu acho que uma simples palavra dessa aí, que parece nada, é complicação para o crente. O crente, em vez de ele falar essas coisas, ele ora a Deus, esquece, não se mete em negócio de outro. É assim que nós devemos viver, entendeu? Evitando o máximo de conversa, disso, daquilo, porque senão, quando nós abrimos a boca, terminamos ficando devedor de alguma coisa que não era para falar e falou. Então, que Deus abençoe meus irmãos, ouvintes do canal, conhecereis a verdade vos libertará com o pastor Adão, com uma verdade que você acabou de conhecer hoje, e muitos vai conhecer. Então, eu estaria voltando aqui, creio eu, se eu tiver com vida, né? Quem sabe é Deus. Se eu estiver com vida, eu estaria voltando aqui depois daquilo que eles falam, Semana Santa. Tem a segunda-feira que é feriado do abril. Tem a segunda-feira que é feriado do abril. E aí, cachorrinho latindo dentro. Então aí, entendeu? Aí é o seguinte, aí eu estou chegando aqui numa terça, talvez, Deus é que sabe, e aí lutando para numa quarta a gente já ter começado novamente a ouvir. Depois da semana chamada, que eles falam, Semana Santa, uma palavra que para mim não funciona. Semana Santa. Com essa palavra que você fala, Semana Santa, as outras comunidades, então? Não, meu irmão, é muita coisa que precisa ser conversada, né, com cuidado, direitinho, porque senão traz problema. Então, que Deus abençoe a todos, né, por nos suportar até agora neste horário.
Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados. A irmã vai agradecer, se ela quiser ler algum nome, ela sabe. E Deus vai fazer algo. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos, uma boa noite, que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a nossa irmã Tailane Silva, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus o abençoe em nome de Senhor Jesus. A nossa irmã Keliane Victorino, a filha do nosso irmão Rosivaldo, que Deus abençoe. Que Deus abençoe e abençoe o irmão Rosivaldo também. O celular abençoado. O nosso irmão Adilson Alves, que Deus abençoe, pastor Adilson. Que Deus abençoe em nome de Senhor Jesus, pastor. O nosso irmão José Raimundo, o nosso irmão José, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, irmão Zé Raimundo. A nossa irmã Damiana Pereira, minha coleguinha de serviço, que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Senhor Jesus. A nossa irmã Rose Lima, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a irmã também em nome de Senhor Jesus. E a nossa irmã Lene Santos, de Ilhéus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã da igreja lá de Ilhéus, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, irmã. No sábado, no domingo, nós vamos estar reunidos aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar reunidos todos aí, no domingo. Fala aí o presbítero, o irmão Marco, que está no movimento aí explicar o horário da reunião, sábado à noite, desse feriado aí, depois sexta-feira, feriado, no sábado à noite, feriado também. Se Deus permitir, eu quero estar na casa do irmão Marco, aí em Ilhéus, mas a irmã aqui, minha esposa, nós fazemos uma oração aí, falar um pouco a palavra ali, e, enfim, guardar o resultado de um grande ensinamento que vai haver para todos no domingo lá na fazenda, né, Jandaia. no Jandaia, na fazenda lá no Jandaia, né? Vamos para lá e lá nós vamos reunir todos à tarde e Deus assim abençoando em nome do Senhor Jesus. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe mais uma vez. Conto com a oração de todos os irmãos e peço a todos vocês, vai sempre nos preparando aí, aquele que ainda não assinou aí no nosso vídeo, assina, para Deus ir abençoando aí, nos ajudando, fortalecendo e preparando, para nós termos um trabalho muito bom, que Deus vai fazer algo. Amém. Então, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos. O pastor que esteve aí, que foi, né? Adilson Alves, pastor da Igreja Batista. Pastor Adilson. Adilson. Pastor Adilson, da Igreja Batista, esteve conosco também no vídeo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Mas que Deus abençoe ricamente o servo de Deus, que Deus faça grande obra na vida do servo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, ele, a família dele, todos ali, que Deus abençoe. E peço a ele que sempre que orar, não esquece do pastor Adão, sempre pastor Adão, falando com Deus a favor do pastor Adão. Sou carente e que Deus te abençoe, pastor, para a glória de Deus, do nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite para todos, e Deus abençoe cada um em nome de Jesus.